Agora nós vamos entender uma outra parte do editor de materiais, que seriam os shaders basic parameters. Pode fechar pode fechar esta janela. Eu fui falar, saiu tudo. Então fecha essa janela. Deleta esse objeto. Cansei de olhar para a cara dele. Vamos criar uma outra primitiva padrão. Vamos criar um torus. Fez o torus. O size dele está em 12, eu vou colocar 24 para ficar mais suavizado. E vamos em frente. Aperte M. Materiais, correto? Botão direito em qualquer um deles. Deixa 3x2. Boa. Selecione um slot que seja vazio. Nós já entendemos como nomear, correto? Vou colocar o nome aqui ABC só para efeito de teste. Eu vou aplicar esse material bonito aqui. Renderize, só para ver como é que tá. Nossa, é malucão, né? Parece uma cobra. Legal. Eu vou com o Shift segurar e arrastar para fazer uma cópia. E vou aplicar um outro material, por exemplo este aqui. Bom, o que eu quero explicar na verdade é isso aqui. Selecione um outro slot vazio, esse ABC aqui. Nós temos este conta-gota que é o Pick Material from Object. Clique nele e clique no objeto. Olha o que acontece. Fez uma cópia do objeto. Então tá aí. Sempre que quiserem fazer uma cópia, é só clicar nesta ferramenta. Entretanto, é recomendável que depois que vocês fizeram isso, que vocês renomeiem ABC. Então renomeia de novo, porque senão ele fica com o nome do antigo, e isso pode dar algum tipo de conflito no material editor. E agora vamos entender aqui uma coisa que começa já a ficar mais interessante. Eu vou deixar uma posição diferenciada aqui. Vou vir em Utilities e eu vou dar um reset. Quero zerar tudo isso aqui. Zerei tudo, inclusive os nomes eles são resetados também. Vou selecionar o material padrão aqui. Vou aplicar nessas duas rosquinhas. E agora eu vou fechar esse Bling Basic Parameters e vou deixar apenas o Shader Basic Parameters. Eu vou tentar explicar com as minhas palavras o que é um shader. O shader, vulgarmente, ele poderia ser um material. Então eu posso chamar, eu criei um material, eu criei um shader, é meio que isso. Shader é a configuração do material de um objeto e como ele reage com a luz. Então basicamente é isso, um shader. Eu vou vulgarmente chamar de material. Então vamos lá, nós temos as configurações básicas aqui desse parâmetro. Eu vou abrir e vir na primeira delas, que é o Anisotropic. O Anisotropic é um tipo de shader utilizado para uma finalidade. O Anisotropic ele tem um brilho diferenciado. Ele pode ser utilizado para fazer metais, vidros, pelos e cabelo. Isso porque o brilho dele ele pode ser esticado, né? Ele pode ser alongado e ficar estendido. Eu vou explicar isso na prática. Primeiro, eu tenho que aumentar o Specular Level. Eu vou deixar 150. E aí vocês veem que o brilho dele não é arredondado. Eu vou aumentar aqui, tá? Então veja, o brilho dele não é arredondado. Não é aquela bola redonda, ele é um brilho mais refinado. E o glossiness dele eu vou ter que ir aumentando para ver como é que fica. Se eu aumentar demais, colocando um 80 por exemplo, ele fica muito fino. E também tem esse Anisotrope, que é isso que faz a mágica acontecer mesmo. Então se eu deixar o Anisotrope
em 0, ele fica redondo. Se eu for mexendo nele, deixar por exemplo em 100, perceba que ele fica um filete. E aí eu vou equilibrando com o glossiness também. À medida que eu diminuo o glossiness, eu vou aumentando o alcance do anisotrope. Então perceberam porque ele recebe essa indicação de brilho de metal? Porque ele não fica aquela bola estourada, né? Ele fica correto. Isso é o bom dele. E também nós podemos mexer na sua orientação. Então ele pode ir para qualquer direção. Vamos renderizar. Olha como é que fica. Eu vou deletar esses dois objetos e vou escolher um tube e um Geosphere. Deixa eu ver o que é esse Geosphere aqui. Não é nada. Eu vou pegar um cone, vai. Deixa eu ver como é que fica no cone. Beleza. Aplico o material e vamos renderizar. Então olha só o tipo de brilho que remete muito a metal. Então gravem aí. Anisotrope é um shader, né, que é essa configuração de material aí, que é utilizado muito para se fazer metais. Agora a gente vai estudar o próximo shader, que é o Blinn. Selecione um novo slot vazio. Por padrão ele já vem em Blinn. Isso porque o Blinn é um shader genérico, é um shader padrão. O Blinn a gente pode utilizar ele de uma maneira muito genérica mesmo. A gente pode fazer borracha, tecido, espuma e outras coisas genéricas. O Blinn, por padrão, ele tem coisas que nós já mexemos, que é aumentar o specular, aumentar o glossiness, mexer no soften. Basicamente isso, não tem nada muito diferente. Se quiser aplicar nos materiais para testar, vamos ver a diferença do Blinn. O Blinn é o que a gente mais usa no dia a dia, olha só. Esse é o Blinn. Selecione o primeiro slot, eu vou dar uma cor só para ficar mais interessante. Vou deixar aqui um amarelo forte. Pronto, meio laranja assim tá bom. Tanto pra cá quanto pra cá também. Deixar esse laranja aí. Pronto, meio laranja, meio amarelo. Tá ótimo. Selecione o próximo slot vazio. E agora a gente vai ver o próximo shader basic. Já falamos sobre o Blinn. Agora vamos falar um pouco sobre metal. O metal, o nome já diz que ele é metal, né? Então, se você quiser criar metal a partir dele, você abre aqui a cor de ambiente. Pode deixar mais claro ou mais escuro. Mas o grande segredo dele é o specular. Sempre coloque valores altos. Olha como é que ele fica. E renderize. Então sempre coloque valores altos e você vai ter um tipo de metal. Olha só. É um metal meio aço, né? Meio ônix. Eu vou até criar um plane embaixo dele para a gente poder entender melhor. Então selecione plane e desenhe um plano aqui. Aumente os seus valores. Crie um material para ele. Ou utilize o material que já está na cena. Vou aplicar esse amarelo aqui. E renderize. Perceba o plane de uma forma diferenciada. Perceba o metal. Volte a clicar no metal. Perceba que quando você clica no slot, ele fica mais destacado, né? Ele fica com uma bordinha assim, para te mostrar que você está com ele selecionado. Ok? Você também pode aumentar o glossiness dele. Eu vou aumentar para um valor como 80 e vou renderizar novamente. Então perceba que ele fica com muito mais brilho, olha só. É um metal escuro, porém é um metal com muito mais brilho. Selecione o próximo slot vazio e vamos falar um pouco sobre o próximo shader,
Então, esse shader anterior, que é o metal, é utilizado para metais mesmo, né? O nome já diz tudo. Abra onde está Blin e selecione Multilayer. O Multilayer, nós utilizamos ele, por exemplo, num chão. Imagine que você tem um piso, aí você tem lá um taco, e o taco, quando você acaba de aplicar, ele ficou opaco. Se você passar uma camada de tacolac, não sei como é que chama, cascolac, ele fica com uma camada de brilho. E esse brilho seria um multilayer, né? Como se fosse uma camada de brilho, uma camada de verniz. Para ele, eu vou carregar aqui uma madeira em Diffuse. Então vamos em Bitmap. Acho que aqui eu não tenho madeira. Eu vou alguns níveis acima aqui. Reflection não. Deixa eu procurar aqui. Clientes. Projeto. Background madeira aqui, ó. Pronto. Então vou selecionar esse taco aqui de madeira. Clica 2 vezes no slot, ele vai ampliar. O tiling ou tiling eu já expliquei em outras videoaulas. Ele vem com 1 por 1, é o valor padrão dele. Se eu aumentar aqui para 5 por 5, ele vai repetir esse padrão em 5 vezes. Estão vendo? E aí a textura já fica mais condizente. Clique em Go to Parent ou abra Map Navigator e clique no material do primeiro nível, né, que é o Papa, o pai. Depois a gente vai aumentar aqui o Glossness, colocar um 150, ele vai dar uma brilhada aqui, aumentar o level também, e aqui ao lado você tem um desenho que vai ilustrando melhor isso, e também vou aumentar o Anisotrope. Eu vou diminuir um pouco essa amostra aqui para ficar com a minha área de trabalho um pouco mais leve. Então vamos lá, vamos configurar. Ó, se eu diminuir o Glossness, o brilho aumenta, estão vendo? O importante é que vocês façam testes e vão equilibrando essas cores. Selecione o piso, clique em Select and Move, ou aperte W, selecione o piso e aplique isso. Feche tudo que está aberto e reinicie não, e renderize. Reiniciar vai estragar o trabalho. Então olha só, nós temos o piso, e o piso ele tem essa camada de brilho que eu havia dito. Nós ainda não temos uma luz na cena, mas se tivéssemos, o piso teria o brilho que eu comentei há pouco. Posso até cancelar aqui. Então, depois que vocês concluírem a videoaula, façam seus próprios testes. Isso é sempre bastante válido, certo? Então fizemos esse teste aí com um piso de madeira. Vamos selecionar o próximo slot vazio. Abra o onde está Blin e vamos na opção Oren Nayar Blin. O Oren Nayar Blin é um material para que a gente possa trabalhar com tecido de veludo, por exemplo. Ele também é muito bem-vindo para fazer pele, porque a pele é meio áspera, tem uma porosidade. E ele é para isso, para trabalhar com coisas porosas. Clique 2 vezes e vocês percebem que ele não tem aquele brilho, né? Ele já tem aquele aspecto de... Pode até fazer borracha com ele, né? Material emborrachado. Acho que ficaria bom também. Então imagine aquelas borrachas verdes de escola. Olha só, elas são isso aqui, ó. Esse material. Selecione um dos objetos e aplique. Eu vou aplicar o metal aqui no chão, fazer uma bagunça. Renderize. Vamos ver o que acontece. Então percebam o aspecto do objeto.
Vou trocar o material do chão. Não dá pra ver nada. Agora sim. Então percebam esse material verde, né? A porosidade dele, né? O acabamento dele nas extremidades. Então este material Oren Nayar Blin serve para essas finalidades. Selecione o próximo slot vazio. Vamos mais uma vez. Vamos escolher agora a opção Fong. A opção Fong, ele tem como padrão trabalhar com variação de luz. Ele lembra um pouco o material Blin. Na verdade, até os presets dele, né, as configurações são um pouco semelhantes entre si. Então, eu acho que o Fong ou o Blin são semelhantes, então a gente não precisa explorar muito seus recursos, né? Você pode trabalhar aqui a cor de ambiente de fios specular, aumentar os níveis, né, de highlights do specular e do glossless, e as outras coisas também. O próximo material é o Strauss. O material Strauss é um material também para se trabalhar com metais. Aumente o seu glossiness significativamente. Aumente o seu metalness também significativamente. Ó, já fez o metal aí. Aplique nos objetos e renderize. Então esse metal aí meio opaco. Bem, essa aula já está ficando grande demais. Nos vemos na próxima.